Queridas irmãs, sejam bem-vindas a esta celebração do estabelecimento e do trabalho da Sociedade de Socorro. Esta grandiosa pintura de Michael Mom retrata lindamente mulheres e homens, crianças e jovens, de várias raças, etnias e épocas, achegando-se a nosso Salvador Jesus Cristo. Este é o trabalho da Sociedade de Socorro, fortalecer o discipulado em Jesus Cristo e preparar-nos para o retorno à presença de nossos pais celestiais. Vocês são nossas irmãs e nós somos suas irmãs. No início deste devocional, vocês conheceram o Conselho Consultivo Geral da Sociedade de Socorro. Elas são chamadas e designadas para nos orientar e se aconselhar conosco ao liderar as irmãs da Sociedade de Socorro. Assim como vocês, elas são mulheres de grande fé, especialmente ao enfrentarem as complexidades e os desafios desta vida mortal. Este ano, vocês têm a oportunidade de se inspirar nelas por meio de vídeos de debate lançados com esta transmissão. Em todo o mundo, mais de 8 milhões de mulheres fazem parte da Sociedade de Socorro. Ao provermos e recebermos alívio, tanto temporal quanto espiritual, aproximamo-nos de Jesus Cristo e nos tornamos mais semelhantes a Ele. Oramos para que o Espírito esteja presente com vocês ao ouvirem nossas mensagens. Nós as preparamos tendo vocês em mente. Depois, teremos o privilégio de ouvir o Elder Quentin L. Cook, membro do Quórum dos 12 Apóstolos. Amamos vocês, queridas mulheres no Evangelho de Jesus Cristo. Vocês são nossas irmãs. Queridas irmãs, sou sempre grata por estar com vocês. Estejam presentes fisicamente ou em espírito, sua fidelidade e bondade me influenciam e inspiram. Que Deus as abençoe por levarem o amor e o alívio do Salvador às pessoas ao seu redor. Nós as amamos e oramos por vocês. Há vários anos visitei uma classe do berçário. A líder do berçário tinha faltado naquele dia e percebi que não havia uma lição preparada. Olhei no armário, encontrei um livro de lições e escolhi uma que falava sobre o amor de Deus. No livro, havia uma imagem de crianças do mundo inteiro, simbolizando o amor de Deus por todas as pessoas. Perguntei à pequena classe do berçário como o amor de Deus pode alcançar todos eles. Um dos meninos, cheio de energia, chamado Charlie, levantou os braços e exclamou: "O amor de Deus é enorme!" É verdade, Charlie. O amor de Deus é realmente enorme. Seu amor dá-me paz e é constante para cada um de seus filhos. Ninguém é exceção ao seu amor. Como o apóstolo Paulo ensinou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem os poderes, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O grande amor de Deus se manifesta por meio da dádiva misericordiosa de seu Filho Jesus Cristo. Nossos convênios nos unem a Ele e ao seu poder expiatório. Graças a Ele, podemos nos arrepender e mudar. Graças a Ele, podemos receber força e capacidade além das nossas. Graças a Ele, podemos encontrar a paz divina e a certeza de que tudo será acertado. Jesus Cristo veio para nos ajudar a suportar nossos fardos e carregar o que não conseguimos e não fomos feitos para carregar sozinhos. Gostaria de compartilhar uma experiência pessoal. Há algum tempo, encontrei-me em uma situação difícil que me deixou insegura e desvalorizada. A situação começou a ocupar meus pensamentos e minhas energias. Eu me perguntava por que aquilo me incomodava tanto. Tentei ser prestativa, gentil e me expressar de forma clara, mas nada parecia mudar. Sentia-me presa e ansiava desesperadamente por alívio e paz. Em meio à minha angústia, certa noite, ajoelhei-me ao lado da cama e comecei a orar ao Pai Celestial. Eu simplesmente não conseguia mais lidar com aquilo. Caí no choro e falei: "Não consigo mais suportar isso. É demais. Este fardo precisa ser seu. Aceite-o, por favor. Entrego isso a ti. Por favor, me ajude." Pedi ajuda por meio da misericórdia de seu Filho. Naquele momento, lembrei-me de que Jesus Cristo sofreu por mim e tomou sobre si minhas dores, e que por meio dele, esse fardo poderia ser aliviado. Senti uma esperança repentina, semelhante à experiência de Alma, o filho, que, lembrando-se do poder da expiação do Salvador, disse: "Tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração, ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura." No dia seguinte, uma paz começou a substituir o peso.
Uma paz que realmente ultrapassou meu entendimento. Uma paz ao perceber que aquela situação estava nas mãos do Pai e do Filho e que não era minha para carregar. Ao escolher confiar meu fardo a eles, senti seu amor e alívio. E fui guiada a saber como obter o apoio de que precisava. Uma perspectiva maior também entrou em meu coração e mente nos dias e semanas seguintes. Não compreendia que uma perspectiva mais próxima da visão de Deus poderia ser uma dádiva tão poderosa para vencer as provações que enfrentamos. Isso me ajudou a colocar aquela situação em seu devido lugar. Tornou-se, como o Senhor descreveu, apenas uma gota, em comparação com assuntos de maior importância. A circunstância difícil não desapareceu, mas não me afligia da mesma forma que antes. E já não monopolizava meus pensamentos. Foi realmente um milagre. Somente Ele poderia transformar aquele tipo de fardo que aflige a alma em algo leve. Enquanto eu recebia esse alívio, eu li essa escritura do profeta Zenos que descreve minha experiência. E ouviste-me por causa das minhas aflições e da minha sinceridade. E é por causa de teu filho que foste assim misericordioso comigo. Portanto, clamarei a ti em todas as minhas aflições, porque em ti está a minha alegria. Porque, por causa de teu filho, afastaste de mim teus julgamentos. Irmãs, vamos escolher acreditar em Jesus Cristo e pedir a ajuda de que precisamos por meio do poder de sua expiação. Às vezes, podemos nos encontrar no modo automático, no qual geralmente acreditamos que Deus nos ajudará, mas não pedimos deliberadamente a Ele com fé, escolhendo acreditar que Ele realmente pode e vai nos ajudar. Acredito que nosso Pai Celestial espera que vocês e eu peçamos a ajuda de que precisamos com sinceridade de coração e com fé de que o sacrifício de Jesus Cristo foi e é por vocês. Sua expiação, seu sofrimento intenso foram e são para vocês. Ele ama vocês e deseja curá-las e abençoá-las com a ajuda de que precisam, agora e para sempre. E Ele tem o poder de fazer isso à medida que exercemos nossa fé, vivemos nossos convênios e escolhemos acreditar nele. O presidente Dallin H. Oaks ensinou: por causa de sua experiência expiatória na mortalidade, nosso Salvador consegue consolar, curar e fortalecer todos os homens e mulheres em todas as partes. Mas acredito que Ele somente o faz por aqueles que o buscam e pedem seu auxílio. Qualificamo-nos para essa bênção quando cremos nele e oramos por sua ajuda. Não fomos feitas para enfrentar nossos desafios e nossas tristezas sozinhas. Fomos feitas para ter um Salvador, aquele cujo poder, amor e alívio divino são pessoais. Ele deseja satisfazer e acalmar a alma que sofre. Vocês conseguem ouvi-lo falar com vocês? Assim como falou ao povo de alma em suas aflições? Levantai a cabeça e tende bom ânimo, porque sei do convênio que fizeste comigo. E farei um convênio com o meu povo e libertá-lo-ei do cativeiro. E também aliviarei as cargas que são colocadas sobre vossos ombros, de modo que não as podereis sentir sobre vossas costas enquanto estiverdes no cativeiro, e isso eu farei para que sejais minhas testemunhas no futuro e para que tenhais plena certeza de que eu, o Senhor Deus, visito o meu povo nas suas aflições. O título da pintura, que compartilhei em minha última mensagem na conferência geral, é Eu Bebi. O título vem das próprias palavras do Salvador em Doutrina e Convênios ao descrever sua agonia no Getsemane. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei meus preparativos para os filhos dos homens. O Salvador bebeu para que pudéssemos nos arrepender e ser purificadas, para ser fortalecidas, socorridas e curadas, para aliviar nossos fardos e nos dar paz, para que pudéssemos voltar à presença do Pai e viver para sempre com aqueles que amamos. Ele bebeu por amor a vocês e a mim. Com o passar do tempo, o significado dessa pintura mudou, porque eu também mudei. Meu relacionamento e minha compreensão a respeito de meu Salvador e do que Ele fez por mim se aprofundam. A maneira como o vemos em nossa vida mudará quando escolhermos acreditar nele,
aprender sobre ele, arrepender-nos e permitir que a realidade de sua expiação alcance todas as áreas de nossa vida. Sei que nosso Pai Celestial e o Salvador as amam. Sei que Jesus Cristo vive. Ele é o Redentor do mundo. Sua expiação é por vocês. Que possamos pedir com fé aquilo de que precisamos e então estar quietos para ver o livramento do Senhor. Essa é minha oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Minhas queridas irmãs, onde quer que morem, saibam que nós as amamos e o Pai Celestial e o Salvador as amam também. Sei que às vezes pode ser difícil sentir o amor deles. Eu mesma passei por isso, mas testifico que o amor deles por vocês nunca muda. O amor deles está sempre presente mesmo durante os momentos sombrios da vida, quando pode ser difícil senti-lo. A maioria de nós adora um belo dia ensolarado, não é mesmo? Todas as cores da natureza ficam mais radiantes quando o sol está brilhando. Nos dias frios, adoramos sentir o sol no rosto. Ele nos enche de calor e luz. Mas é inevitável que haja dias nublados, chuvosos e escuros, em que não podemos ver o sol ou sentir seu calor e todas as cores ficam apagadas e sem brilho. Nesses dias nublados ou tempestuosos, ou durante a escuridão da noite, duvidamos da existência do sol? Temos medo de que o sol nunca mais brilhe? É claro que não. Sabemos que quando a tempestade ou a noite acabar, quando as nuvens se dissiparem, voltaremos a ver os raios brilhantes do sol e sentir seu calor. O sol está sempre lá, imutável e inamovível. É uma constante. Essa é uma analogia valiosa para a luz do Salvador e seu amor por nós. Sua luz dá cor e significado a tudo em nossa vida. Seu amor aquece a nossa alma e nos dá esperança para o futuro. Mas assim como há dias nublados, tempestuosos e escuros em que não podemos ver o sol, ao longo de nossa jornada mortal, também haverá dias nublados, tempestuosos e escuros, em que podemos ser difícil sentir o amor de nosso Salvador ou ver sua luz. Pode haver ocasiões em que sentimos como se o Pai Celestial e o Salvador estivessem ausentes de nossa vida e tenhamos muito medo de que eles nos tenham abandonado, que não nos amem e que estejamos sozinhas. Até mesmo Joseph Smith e o próprio Salvador tiveram a experiência de se sentir abandonados por Deus. Mas, minhas irmãs, presto meu testemunho de que nada pode nos separar do amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo. A luz e o amor deles por nós são constantes, imutáveis, inamovíveis, tal como a luz e o calor do sol. Não precisamos temer que eles nos abandonem, porque nunca o farão. Não faz parte do caráter deles por fazer isso. Lembro-me de me sentir muito sozinha quando nos mudamos para o México depois que meu marido e eu nos casamos. Pela primeira vez na vida, morei longe de casa e da minha família. Eu ainda não falava ou entendia bem o idioma. Estava esperando o nosso primeiro bebê e meu marido ficava fora a maior parte do tempo para trabalhar e estudar. Lembro-me de sentir terrivelmente sozinha, perdida e com medo. Tive dificuldade em sentir que meu Pai Celestial sabia quem eu era. Não conseguia sentir o calor e a luz do amor do Salvador. Comecei a sentir tristeza, desânimo e desespero. Mas algumas das irmãs da Sociedade de Socorro me socorreram. Elas me abraçaram e me ajudaram a sentir que eu não estava sozinha. Elas me incentivaram e me apoiaram com sorrisos, olhar bondoso e gentileza. Embora eu não conseguisse entender suas palavras e elas não conseguissem entender as minhas. Mas como eu consegui sentir o amor e a aceitação que tinham por mim. Isso dispersou as nuvens de escuridão e comecei a sentir novamente o amor e o apoio do Pai Celestial. Irmãs, podemos fazer isso umas pelas outras. Somos todas filhas de pais celestiais e precisamos umas das outras. Não importa onde vivemos, não importam nossas circunstâncias individuais. Nunca devemos sentir que estamos sozinhas ou isoladas. Estamos cercadas por nossas irmãs e nossos irmãos espirituais. Todas nós viemos à Terra juntas nesta época e precisamos desesperadamente umas das outras. A tentação de comparar e julgar uns aos outros vem do adversário. Ele quer nos dividir porque conhece a grande força da união, amor e apoio mútuos. Podemos ajudar umas às outras e sentir o amor do Salvador ao nos esforçarmos para sermos unidas como filhas de Deus. Vamos dar os braços, edificar umas às outras e caminhar juntas para casa. Creio que o Pai Celestial e o Salvador com frequência nos enviam mensagens de amor e apoio.
mas muitas vezes não as reconhecemos porque talvez não as estejamos procurando. Ver um beija-flor pairar do lado de fora da minha janela, testemunhar o magnífico pôr do sol ou apenas notar todas as belezas e maravilhas da natureza, muitas vezes me ajudam a sentir o amor deles. Quando as coisas estão difíceis e estou me sentindo desanimadas, às vezes reconheço suas mensagens de amor e apoio por causa de um versículo específico das Escrituras que toca meu coração quando o leio, ou por causa de uma conversa inspiradora com alguém, ou algo que sinto ao ouvir a letra de um belo hino ou uma música edificante. Adoro a letra de um de nossos novos hinos, Do Passarinho Cuida. A primeira estrofe diz: não há razão no pranto? Não há por que temer. Meu coração resiste à solidão ceder, pois Cristo é minha herança. Da terra é o Deus. Do passarinho cuida, quando mais dos filhos seus. Presto-lhes meu testemunho de que ele não cuida apenas do passarinho, mas de cada uma de vocês. Vocês são filhas amadas de Deus e testifico que nunca serão esquecidas. Vocês são conhecidas, amadas e sua opinião realmente importa, especialmente para o Pai Celestial e seu Filho unigênito. Eles compreendem intimamente suas tristezas, suas lágrimas, seus pesares e dores. Suas orações são sempre ouvidas pelo seu amoroso Pai Celestial. Esta jornada mortal está repleta de desafios e dificuldades, inclusive perdas de muitos tipos. Perda de amigos ou entes queridos, perda de saúde física ou mental, perda financeira e até perda da capacidade e confiança. Eu gosto muito do que o elder Joseph B. Wirthlin disse sobre a perda. O Senhor recompensa os fiéis por toda a perda que sofrem. Aquilo que é tirado daqueles que amam ao Senhor lhes será acrescido à própria maneira do Pai. Embora a compensação possa não chegar quando o desejamos, os fiéis saberão que cada lágrima vertida hoje será compensada por 100 lágrimas de regozijo e gratidão. E o profeta Joseph Smith disse: vocês serão compensados de todas as suas perdas na ressurreição, desde que continuem a ser fiéis. Pela visão do Todo-Poderoso, eu vi essas coisas. Testifico que, graças ao nosso querido Salvador e a seu sacrifício expiatório, essas promessas são verdadeiras. Se permanecerem fiéis a Deus, todas as suas perdas serão compensadas e vocês derramarão lágrimas de regozijo e gratidão ao Pai Celestial por suas bênçãos compensadoras. Este versículo no livro de Apocalipse muitas vezes me traz consolo e me ajuda a sentir o amor de Deus. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Lembrem-se também dessa promessa. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Que palavras lindas e consoladoras! Jesus Cristo é a luz e a vida do mundo e prometeu que, se o seguirmos, não andaremos nas trevas. Testifico a vocês que o Pai Celestial e o Salvador nunca as esquecerão. Não importa quem vocês sejam, onde vivam, ou quais sejam as suas circunstâncias atuais e seu passado. A luz e o amor deles por vocês são constantes, imutáveis, inamovíveis. E quando as nuvens e tempestades da vida se dissiparem, vocês saberão que eles sempre estiveram com vocês, mesmo durante os dias mais sombrios. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma das bênçãos que mais me traz alegria em meu chamado é sentir um amor profundo e comovente por vocês, as mulheres da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Em minha mente, estou com vocês em seus espaços sagrados. Talvez reunidas em uma capela, ou debaixo de uma barraca, em uma casita, ou em um falé, ou em seu apartamento. E estamos sentadas lado a lado, para que eu possa dizer que amo vocês. Que tenho certeza de que vocês são filhas de um Pai Celestial amoroso e que estou certa de que podem confiar em Jesus Cristo.
É uma dádiva eu me sentar com irmãs da igreja em todo o mundo que demonstram profunda força, capacidade, convicção e fé em Jesus Cristo. O amor de Deus pelas mulheres é demonstrado ao nos dar a oportunidade de aprender umas com as outras. O que eu aprendi com o tempo que passei com as mulheres da Igreja de Jesus Cristo, em visitas de ministração, em encontros no estacionamento e conversas no supermercado? Sei que a vida é difícil. Vocês podem enfrentar as dificuldades com Jesus ou podem enfrentá-las sozinhas. Essa escolha é sua. Mas quando enfrentamos as dificuldades com Jesus, o difícil se torna santo e vocês se tornam mulheres santas. Conheci uma irmã em um estacionamento recentemente. Ela veio até mim para me contar que sua filha havia sofrido um acidente de carro e estava hospitalizada. Ela me confidenciou que já havia perdido uma filha para o câncer. Presumi que minha nova amiga queria consolo de minha parte, mas não era isso que ela queria. Ela não veio até mim em busca de consolo, mas sim para compartilhar seu testemunho de que sua filha havia sido protegida por anjos ministradores, que sabia que sua filha falecida era um desses anjos e que tinha certeza de que sua família era eterna por causa de seu selamento na casa do Senhor. Como filha do convênio de Deus, ela enfrentava os desafios da vida com fé e confiança no plano de felicidade de seu Pai amoroso, no poder redentor de Jesus Cristo e na promessa de que anjos a guardariam e a seus entes queridos. Sua filha ainda estava no hospital. Sua experiência mortal continuava difícil, mas minha amiga escolheu enfrentar as dificuldades com Jesus Cristo em vez de enfrentá-las sozinha. Suas dificuldades se tornaram um tempo sagrado, um período santo. Conheço uma irmã com 4 filhos pequenos que os criava sozinha e trabalhava para sustentar sua família quando sua própria mãe foi diagnosticada com câncer agressivo. Ela me disse que durante esse período devastador, começou a orar mais fervorosamente e com mais frequência, até mesmo pedindo ajuda sobre o que fazer para alimentar seus filhos. Ela buscou a ajuda do Pai Celestial e do Salvador. Confiando neles, ela se preparou para fazer convênios na casa do Senhor. A saúde de sua mãe estava piorando, mas mesmo assim a família viajou com amigos até o templo mais próximo, onde minha nova amiga recebeu sua investidura pouco antes de sua mãe falecer. Sua experiência mortal continua difícil, mas por ter escolhido estar ligada ao Salvador por convênio, o caminho a seguir parece mais fácil. Não fácil, mas mais fácil, porque ela tem maior acesso ao seu poder de fortalecimento e cura. Perguntei-lhe sobre seu relacionamento com o Salvador, forjado na fornalha da adversidade. Aquela mulher santa confidenciou que não poderia ter conhecido e confiado em Jesus Cristo tão profundamente como agora, sem essas experiências desafiadoras. Vejam bem, a fornalha do refinamento é quente. É o preço da santidade. Um refinador e purificador de prata usa o fogo para queimar as impurezas. Mas o refinador não joga o minério na fornalha e vai embora. O refinador monitora cuidadosamente a temperatura e o tempo de introdução de oxigênio, observando o acúmulo de impureza da prata se formar na superfície do metal fundido. O refinador retira a impureza, deixando a prata pura, cuja superfície é brilhante e leve, como um espelho, refletindo a imagem do refinador. E assentar-se-á, referindo-se a Jesus Cristo, refinando e purificando a prata. Somos a preciosa prata, refinada e escolhida na fornalha da aflição. E como a prata refinada, com as impurezas queimadas, temos um caráter mais divino. Tornamo-nos mulheres santas. Vocês vão reconhecer, encontrar e aceitar o olhar atento do refinador quando estiverem na fornalha da adversidade? O presidente D. Todd Christofferson aconselhou: em meio a esse fogo do ouvires, em vez de ficarem com raiva de Deus, aproximem-se dele, invoquem o Pai em nome do Filho, caminhem com eles em espírito dia após dia,
Permitam que, com o tempo, eles manifestem sua fidelidade a vocês. Busquem verdadeiramente conhecê-los e conhecer a si mesmo. Vai ser difícil. Vocês podem enfrentar as dificuldades com Jesus ou podem enfrentá-las sozinhas. Mas quando vocês enfrentam as dificuldades com Jesus Cristo, o difícil se torna santo. Ana, uma mulher santa, é um exemplo bíblico desse princípio. Ana foi à casa do Senhor e chorou. Em humilde oração, ela expressou a Deus a amargura de sua alma e a tristeza de seu espírito por não ter filhos. Não eram murmúrios. Ela estava sendo puramente honesta com ele sobre sua profunda decepção e dor. Ela derramou a sua alma perante o Senhor, sem esconder nada, embora ele certamente conhecesse a profundidade de sua dor. Então, Ana fez um voto, uma expressão de seu desejo de consagrar aquilo com que o Senhor a abençoou para seus propósitos. Ela corajosamente declarou: Senhor dos exércitos, se benignamente a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Eli, o sacerdote, disse a Ana para ir em paz e assegurou-lhe que sua petição ao Senhor por um filho seria concedida. A mansidão de Ana é evidenciada em sua resposta. Ache a tua serva graça aos teus olhos. Então ela saiu do templo e seu semblante já não era triste. Algum tempo depois, Ana foi abençoada com um filho, Samuel. Assim que ele deixou de ser amamentado, ela honrou seu compromisso e levou o menino à casa do Senhor. Ela cantou louvores de ação de graças ao Senhor em oração. Ela exclamou: O meu coração exulta ao Senhor. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Então, ela deixou Samuel com Eli, o sacerdote, dedicando-o inteiramente ao serviço de Deus. Uma criança que tinha acabado de deixar o leite materno. Conseguem imaginar isso? Embora posteriormente ela tenha sido abençoada com mais 5 filhos, na época em que ela entregou Samuel ao Senhor, ele era seu único filho. Ela não tinha como saber que viriam outras crianças. Ana não havia desfrutado de todos os momentos ternos pelos quais uma mãe anseia. Ver seu filho correr e brincar, ensiná-lo a amar e compartilhar, colocá-lo na cama. Todos os anos, quando ela e o marido iam à casa do Senhor para fazer o sacrifício anual, ela levava um casaquinho novo que havia feito para Samuel. O que ela disse quando o viu? Como seu coração de mãe se sentiu ao ter que se despedir mais uma vez? As Escrituras não descrevem o sofrimento dela, mas eu imagino. Vejam bem, Ana era fiel e a vida ainda era difícil. Minhas irmãs da Sociedade de Socorro incluem as Anas atuais, mulheres santas que, mesmo na adversidade, adoram na casa do Senhor, jejuam, derramam toda a sua alma ao Senhor em oração. Consagram aquilo com que o Senhor as abençoou, cumprem os compromissos que assumiram com Ele e confiam no Senhor, em sua vontade para elas e em seu tempo. Estamos tendo uma experiência mortal em corpos sujeitos ao envelhecimento e às doenças. Nós e outras pessoas temos a gloriosa oportunidade de exercer nosso arbítrio, para o bem ou para o mal. Portanto, será difícil. Vocês podem enfrentar as dificuldades com Jesus Cristo ou enfrentá-las sozinhas. Tenho certeza de que quando enfrentamos as dificuldades com Jesus Cristo, o difícil se torna santo. Períodos santos, espaços santos, mulheres santas. Recentemente, ouvi as crianças cantarem uma música com esta letra: Preciso de mais Jesus, de um pouco mais de luz, de um pouco mais de amor, de um pouco mais de esperança. Preciso de mais Jesus. Irmãs, precisamos de mais Jesus Cristo em nossa vida, mais de sua luz, seu amor, sua esperança e seu poder de fortalecimento e cura. Mulheres santas, fixam seu foco em Jesus Cristo. Devemos falar de Cristo, regozijar-nos em Cristo, banquetear-nos com as palavras de Cristo e prosseguir com firmeza em Cristo. A caridade, que é o puro amor de Cristo, nunca falha. Se por acaso vocês não estiverem se sentindo desafiadas por sua experiência mortal, lembrem deste conselho do Elder Neil A. Maxwell.
Quando nós mesmos não estivermos pregados à nossa própria cruz, devemos estar aos pés da cruz de um semelhante, cheios de empatia, ministrando consolo espiritual. Esse é o trabalho das mulheres santas. Testifico que Jesus Cristo é o nosso Redentor, nosso vigilante e amoroso refinador. Quando confiamos nele, na fornalha da aflição, os momentos difíceis se tornam momentos santos e nos tornamos mulheres santas. Eu amo vocês. Tenho certeza de que vocês são filhas de pais celestiais amorosos e estou certa de que podem confiar em Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridas irmãs, sinto-me feliz por poder participar deste maravilhoso evento da Sociedade de Socorro. Sou grato por tudo que vivemos e vivenciamos hoje. Amei as mensagens da presidente Camille Johnson, da irmã Annette Dennis e da irmã Christine E. Tenho sido abençoado com mulheres excepcionais em minha vida. E sou eternamente grato pela influência que tiveram sobre mim. Não tenho palavras para expressar minha gratidão. Elas buscam a excelência em todos os aspectos da vida, mas deram ênfase a sentir e apreciar o amor de Deus na vida delas. Minha esposa Mary é um exemplo disso, e ela procura viver sempre vendo o lado positivo da vida. Sinto uma grande responsabilidade de falar a vocês, mulheres maravilhosas. Vocês têm meu amor, minha admiração por quem são e por seu compromisso com o Senhor e sua igreja neste mundo difícil. Queridas irmãs, não subestime o poder e o impacto de sua influência capaz, amorosa e sensível sobre pessoas com quem convivem. Vocês abençoam muitas pessoas ao se esforçarem para viver uma vida cristã. Às vezes, em seu desejo sincero de seguir a Jesus Cristo e fazer o bem, vocês podem sentir que, não importa o quanto trabalhem ou o que façam, nunca é suficiente. Às vezes, apesar de todos sentirem que vocês estão fazendo tudo certo, vocês ainda podem se sentir inadequadas e ineficazes. No entanto, o excelente trabalho que fazem, a bondade que demonstram e o amor que expressam são bênçãos imensuráveis para aqueles que têm o privilégio de conviver com vocês. E isso é o suficiente. Vivemos em uma época turbulenta. O mundo, literalmente, está em grande agitação. Muitos dos desafios estão na esfera espiritual. São questões sociais que nós, individualmente, não conseguimos necessariamente resolver, mas que, no entanto, nos preocupam. Convencer as pessoas a escolher a retidão é um desafio antigo. Sempre houve oposição em todas as coisas. A diferença hoje é que os céticos do grande e espaçoso edifício parecem ser mais barulhentos, mais contenciosos e menos tolerantes do que em qualquer outro momento de minha vida. Na verdade, esses tipos de desafios sempre existiram. Um ano antes de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ser organizada, o profeta Joseph Smith estava traduzindo o livro de Mormon. O Senhor revelou a Joseph e Oliver Cowdery o que hoje é a seção 6 de Doutrina e Convênios. Ela contém conselhos para tempos difíceis. O Senhor os consolou. Não temais, pequeno rebanho, fazei o bem. Deixai que a terra e o inferno se unam contra vós. Pois se estiverdes estabelecidos sobre minha rocha, eles não poderão prevalecer. Ele também os aconselhou: buscai-me em cada pensamento, não duvideis, não temais, sede fiéis. Guardai meus mandamentos e herdareis o reino do céu. Amém. Ao pensarmos naqueles primeiros santos, somos profundamente tocados pelas dificuldades que enfrentaram e pelo exemplo que deram de reconhecer o amor de Deus e ministrar uns aos outros. A base ou o ponto de partida para analisar nossa vida e nosso compromisso com o Evangelho de Jesus Cristo é o batismo. Para muitos de nós, exceto para os recém-conversos e os mais jovens, nosso batismo aconteceu há muitos anos. O grande profeta Alma nos fala de forma eloquente quando declara: e agora,
Eis que eu vos digo, se haveis experimentado uma mudança no coração, se haveis sentido o desejo de cantar o cântico do amor que redime, eu perguntaria, podeis agora sentir isso? A alma continua com uma mensagem profunda que é completamente relevante aos nossos dias. Ele essencialmente pergunta aos santos, se fossem chamados para morrer, estariam preparados para encontrar a Deus? A alma então enfatiza 4 qualidades para sermos inocentes perante Deus. Primeiro, somos suficientemente humildes. De certa forma, isso é um retorno ao requisito do batismo. Humilhar-nos e ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Segundo, estamos despidos de orgulho. Ao falar de orgulho, a alma aconselhou a não pisar o santo sobre os pés e a não nos encher de orgulho, pondo nosso coração nas coisas vãs do mundo e nas riquezas, supondo que somos melhores que os outros, perseguindo os que são humildes. Terceiro, estamos despidos de inveja. Para aqueles que têm grandes bênçãos, mas não sentem gratidão, porque só se concentram no que os outros têm, a inveja pode ser muito prejudicial. A inveja no estilo de vida aumentou à medida que a fama e a fortuna substituíram a fé e a família como a principal aspiração de grande parte da sociedade. Quarto, zombamos de um irmão ou uma irmã ou os perseguimos. No mundo de hoje, vemos isso nas mídias sociais. Pode haver algo mais relevante para as questões que existem em nossos dias do que essa mensagem sobre orgulho, inveja e perseguições? O principal debate em grande parte do mundo é sobre questões materiais e econômicas do dia a dia. No entanto, fala-se muito pouco sobre voltar aos princípios cristãos, centralizados na preparação para o encontro com Deus e na condição de nosso espírito. Precisamos centralizar nossa vida e dar mais ênfase às questões espirituais. Sempre me sinto inspirado ao lembrar dos acontecimentos que antecederam a dedicação do Templo de Nauvoo. Fico particularmente impressionado com a fé das irmãs. O atributo principal que prevalece é a fé das irmãs. A fé que tinham no Evangelho restaurado de Jesus Cristo e no profeta da restauração, Joseph Smith. A fé extraordinária. Essas mulheres dedicadas demonstraram sua fé no significado eterno da investidura e do selamento no templo pelos sacrifícios que estavam dispostas a fazer. Elas sacrificaram seu tempo e os poucos recursos que tinham. Também realizaram por designação as primeiras ordenanças realizadas no templo de Nauvoo. Enquanto ajudavam a preparar os santos para deixar Nauvoo, muitas das irmãs registraram que auxiliavam nas ordenanças do templo durante o dia e depois passavam grande parte da noite cozinhando e lavando. No entanto, elas deixaram claro que a fé e o conhecimento que lhes foram concedidos no templo permitiram que se regozijassem ao viajarem rumo ao desconhecido e cruzarem as planícies. Historicamente, as mulheres têm maior responsabilidade pelo lar e pelos filhos, e por isso desenvolvem um desejo de segurança e estabilidade. A fé das irmãs, ao estarem dispostas a deixar Nauvoo pelo desconhecido, foi inspiradora. Os sentimentos registrados pela irmã Bathsheba Smith, enquanto ela se preparava para partir, são comoventes. Ela viu as turbas reunidas contra os santos no Missouri e estava presente quando o apóstolo David W. Patton foi morto. Enquanto enfrentava o êxodo de Nauvoo, ela descreveu: minha última ação naquele local tão querido foi arrumar os cômodos, varrer o chão e colocar a vassoura no lugar de sempre, atrás da porta. Depois, cheia de emoção, fechei a porta suavemente e encarei um futuro incerto. Encarei-o com fé em Deus e com a convicção de que o Evangelho seria estabelecido de forma permanente no Oeste e que seus princípios são verdadeiros e perenes, convicção essa tão firme quanto a que me acompanhou durante as aflições enfrentadas no Missouri. A irmã Smith registrou a pobreza, as doenças e as privações que os santos sofreram a caminho do Oeste.
Em março de 1847, a irmã dela faleceu e no mês seguinte nasceu seu segundo filho, John. Seu registro é breve. Ele foi meu último filho e viveu apenas 4 horas. Posteriormente, ela se tornou diretora do Templo de Salt Lake e a 4ª presidente-geral da Sociedade de Socorro. Se tivéssemos que caracterizar o atributo mais significativo de nossas irmãs pioneiras, seria sua fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Acredito que as mulheres da igreja hoje são igualmente fortes e fiéis. Quando olhamos com clareza, a fé é uma expressão de amor e apreço pelo Salvador. Graças ao sacrifício expiatório dele, nenhuma decepção é definitiva e praticamente nenhuma transgressão é irremediável. Ao concentrarmos nossa fé em Jesus Cristo e permanecermos no caminho do convênio, poderemos alcançar nossas metas eternas. As circunstâncias atuais exigem que aumentemos nossa conversão individualmente e fortaleçamos nossa fé no Pai Celestial, em Jesus Cristo e em sua expiação. A doutrina da Igreja e as Escrituras fornecem um mapa inspirado para ajudar vocês a fazer escolhas justas. O profeta do Senhor, o presidente Dallin H. Oaks, fornece orientação específica para nossos dias. O Senhor tem nos preparado, linha sobre linha, para os tempos trabalhosos que agora enfrentamos. Independentemente de nossas provações, com tantas orientações espirituais que temos hoje, seríamos ingratos se não apreciássemos nossas bênçãos. Obrigado por serem quem são e por tudo que fazem. Testifico que Jesus é o Cristo, o Salvador e Redentor do mundo. Ele vive e nos concede o amor e a orientação de que precisamos para retornar a Ele. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.